É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de nos reunirmos, de estarmos reunidos exatamente com esse propósito tão enobrecedor, a oportunidade de nós nos debruçarmos nas mensagens espíritas, nas mensagens dos evangelhos, e como não poderia ser diferente, eu gostaria de iniciar exatamente agradecendo por essa oportunidade, pela oportunidade que me dão do estudo. Sou muito grato por aqueles que acompanham o projeto, por aqueles que nos ouvem, pela paciência, naturalmente, pela compreensão. Somos gratos aos dirigentes desse projeto. Somos gratos aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos inspiram, misericordiosamente estão conosco, nos abençoando, nos amparando sempre. E agradecemos a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Nós não conseguimos conceber a mensagem espírita distante da mensagem dos evangelhos, das lições deixadas por Jesus, considerando que os evangelhos são o registro biográfico que nós temos de Jesus. É necessário que nós nos debrucemos também nessas páginas. Agradecemos, então, aquele que é a luz do mundo, aquele que nos recebeu a todos nesse educandário, garantindo que aqui nós receberíamos e recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. E para o estudo dessa noite, eu gostaria de iniciar exatamente relembrando um personagem que existiu entre nós alguns séculos antes da vinda do Cristo. Esse personagem, chamado Sócrates, ele nada escreveu. O que nós sabemos dele foram alguns poucos registros deixados por seus alunos, alguns de seus alunos. E talvez aquele aluno mais brilhante e que mais deixou registros sobre sua vida chamava-se Platão. Platão vai nos esclarecer um pouco sobre quem era essa personagem, quem era a figura de Sócrates, talvez o mais importante filósofo grego, vivia em Atenas. Nós separamos o estudo da filosofia, inclusive tendo ele como referência. Filósofos que existiram antes de Sócrates são chamados de filósofos pré-socráticos, por exemplo. Mas Sócrates, além de não ter escrito nada, porque ele valorizava a oralidade, a transmissão dos ensinamentos através da oralidade, e ele também admitia a ideia de que os seus ensinamentos e os conceitos filosóficos não eram um ponto final, eles viviam sendo reconstruídos. Então era natural que um registro na sua oralidade estivesse mais de acordo com aquilo que ele ensinava, mas Sócrates ele era um peripateta. Esse nome engraçado, esse nome curioso, peripateta, eram os mestres que não utilizavam espaços de ensino, os chamados espaços formais de ensino. Sócrates, ele ensinava nas praças, ele ensinava nas ruas, ele utilizava verdadeiramente o altar da natureza, sempre cercado de alunos, de jovens atenienses, e ele caminhava pelas estradas e ensinava, aproveitando todos os recursos que se lhe apresentavam. Entretanto, Platão, diferente de Sócrates, Platão, que era seu discípulo, ele teve a necessidade de fundar um espaço. Ele fundou uma escola filosófica. Inclusive, a primeira universidade da história do Ocidente teria sido fundada por Platão. Essa escola filosófica se chamava Academia. E ela tem esse nome exatamente porque ela foi fundada no Parque Academia, que era um parque dedicado ao herói grego Academos, por isso o nome Academia. E essa academia, ela existiu por 9 séculos. Vários foram os personagens que passaram, alunos, diretores, professores, mestres que passaram por lá, e ela só fechou suas portas no ano de 529 com o imperador Justiniano. Existem algumas curiosidades, alguns personagens, inclusive uma filósofa que teria passado por essa academia, inclusive um filósofo muito controverso chamado Diógenes, ele também tem uma participação nessa academia, mas isso fica uma conversa para uma outra oportunidade. Então, Platão, diferente de Sócrates, ele tinha necessidade de um espaço, exatamente um espaço com essa finalidade, para trocas de ideias, para se filosofar.
A filosofia era um conceito muito amplo naquele tempo. Na filosofia se estudava matemática, trigonometria, ciências naturais. Não apenas a filosofia como nós a compreendemos, a arte de pensar ou a ideia, as trocas e as ideias, naturalmente que era um conceito bem mais amplo do que o conceito que nós temos hoje. Mais tarde, um pouquinho, nós tivemos um outro personagem, inclusive, talvez o maior de todos os personagens que a história registrou. Nós tivemos aqui entre nós a figura do Cristo, que, segundo os espíritos disseram a Allan Kardec, ele esteve realmente entre nós. A genialidade, a grandiosidade dessa personagem é algo tão inimaginável que muitas pessoas chegaram a cogitar a hipótese dele nem ter existido. Seria Jesus um agênere, uma materialização, ou um fruto do imaginário popular numa coletânea de diversas histórias? Mas os espíritos foram enfáticos. Jesus esteve entre nós, deixando essas pegadas luminosas. E semelhante a Sócrates, Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, na semelhança a Sócrates, ele também era um peripateta. Ele ensinava nas praças, ele ensinava num monte, ele ensinava na praia, ele ensinava nos cenáculos. Em Cafarnaum, ele utilizava a casa de um pescador, possivelmente Simão Pedro. Mas quando ele estava em Jerusalém, era nas periferias, nos desertos, era no Horto das Oliveiras. Então Jesus também era um peripateta. E, curiosamente, existe um diálogo no Evangelho de João, capítulo 4, se eu não me engano, que é o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. É uma passagem tão rica, mas tão rica, que nós necessitaríamos de muitas horas de estudo e contemplação, dada a quantidade de lições que nós tiramos desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas num determinado momento do diálogo, ela, reconhecendo que Jesus era um profeta, ela vira para Jesus e pergunta onde é que seria correto adorarmos a Deus. Porque os samaritanos adoravam a Deus num monte, que inclusive utilizava o altar da natureza, o palco era a própria natureza. Enquanto que os judeus, eles adoravam a Deus em Jerusalém. Olha que pergunta curiosa. Onde está correto nós adorarmos a Deus? Será que no alto do monte ou no templo em Jerusalém? Mas o mais impressionante é a resposta de Jesus. Jesus teria, voltando-se para ela, dito que dia chegaria em que nós não adoraríamos a Deus nem no monte, nem nos templos, nem no templo em Jerusalém, mas Deus seria adorado em espírito e verdade. No altar da criatura humana, dentro do coração, Deus seria adorado em espírito e verdade. Isso porque Deus não está confinado num templo. Ele está em todos os lugares. Tudo à nossa volta é fruto dele. É a inteligência suprema. Nós estamos mergulhados naquilo que emana dele. É curioso porque quando nós paramos para pensar em Deus, ele está presente em todas as leis físicas que regem o universo, o cosmos, a nossa volta, a nossa existência, o nosso ciclo circadiano, os nossos batimentos cardíacos, a interação entre as moléculas. Deus está presente nisso tudo. Naturalmente que ele não podia ficar confinado nos templos. As pessoas tinham verdadeiramente os templos como casa de Deus, imaginemos. Outra curiosidade ainda é no Evangelho de Mateus, no famoso Sermão do Monte. Num determinado momento, uma das personagens, uma das pessoas que se alimentavam, que bebiam daquela fonte cristalina, que era a presença de Jesus derramando aquelas lições, ele pede a Jesus que ensinasse o povo a orar. Diz assim: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus declama para nós a poesia maravilhosa da oração dominical. E logo na primeira frase, ele vai nos falar de Deus. Mas antes de nós meditarmos sobre a primeira frase, é necessária uma contextualização histórica. Todos os judeus eram proibidos de citar o nome de Deus. Era um dos mandamentos. Aqueles que citavam o nome de Deus eram verdadeiramente apedrejados. Isso obrigava as pessoas a terem um intermediário entre elas e Deus. As pessoas não se dirigiam a Deus. Elas tinham a necessidade dos sacerdotes e dos templos.
Quando Jesus ele fala que nós podemos nos dirigir a Deus, não citando o seu nome, mas referindo-se a ele como Pai, Jesus verdadeiramente rompe esses vínculos dessa necessidade de nós termos um intermediário entre nós e Deus. Todos nós podíamos dirigirmos-nos a Deus. E ele mostrava, inclusive, que não existia necessidade dos templos, porque Deus não habita necessariamente, ele não está circunscrito, ele não está preso nesses locais. Ele está em todos os locais e dia chegaria em que ele seria adorado em espírito e verdade. Como nós o compreendemos hoje, então Jesus, ele não enaltecia os templos. Entretanto, quando os primeiros discípulos, nas horas iniciais da mensagem da Boa Nova, na mensagem dos evangelhos, eles tiveram a necessidade de utilizar espaços. Nós sabemos que a primeira igreja cristã ela ocorre em Jerusalém. Segundo as narrativas dos Espíritos, entre Jerusalém e o porto de Jope existia lá uma casa dedicada aos estudos da Boa Nova. Historiadores referem-se a essa construção como Casa do Caminho. Isso porque no livro Atos dos Apóstolos, nós temos referência a essa casa, onde lá se reuniam os do caminho. Por isso, se cunhou o termo Casa do Caminho. Devemos lembrar que o termo cristão ele vai surgir mais tarde. As primeiras referências aos discípulos de Jesus eram como os do caminho, ou discípulos de um carpinteiro. Era assim que os estudantes, os entusiastas da Boa Nova, nas primeiras horas do Evangelho, das primeiras horas da mensagem da Boa Nova, eles eram designados. Eles eram chamados de os do caminho, ou discípulos do carpinteiro. Nós encontramos na história essas duas referências. Então, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai nos narrar a existência dessa primeira construção cristã em Jerusalém, onde lá, segundo historiadores, reuniam-se as pessoas para estudar os pergaminhos do Evangelho, para estudar a Boa Nova, mas também lá era um asilo, onde atendiam os necessitados de toda ordem. Era verdadeiramente uma escola, era também um local de filosofia, onde as pessoas traziam aquelas ideias. E em nível de curiosidade, como está no próprio livro Atos dos Apóstolos, era um local das manifestações espirituais. Então os discípulos eles tiveram a necessidade de utilizar um espaço, não apenas em Jerusalém, mas na Antioquia de Orontes, em Roma mesmo. Eles estiveram em diversas cidades na Galácia, Derbe, Listra, Icônio, eram regiões da Galácia onde reuniam-se as assembleias, que mais tarde seriam chamadas de igrejas. O próprio Kardec, na codificação da mensagem espírita, quando a mensagem espírita dava os seus primeiros passos, ele teve necessidade de um local também, fundando o primeiro centro espírita da história da humanidade. Chamava-se Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esses espaços são extremamente necessários, mas eles não são o que existe de mais importante. A prova disso foi exatamente o momento que nós vivemos recentemente, na pandemia, em que nós todos fomos obrigados a trazer o centro espírita para os nossos lares. As nossas reuniões eram virtuais. Nossos estudos, nossas preces, com auxílio dos amigos espirituais, foram em nossas casas. Nós fomos convocados a trazermos a casa espírita para dentro das nossas casas. Mas uma casa espírita, então, ela não é necessária? Ah, meus irmãos, é claro que é. É um espaço onde as pessoas chegam para contemplar, para colocarem-se em oração, para estudos. É natural que seja um local especial, onde os nossos amigos espirituais vão nos dizer, principalmente nas obras de André Luiz, que é um local preparado pelo mundo espiritual para que nós possamos nos reunir, para que nós possamos nos inspirar. Para os estudos, para a prática mediúnica, é naturalmente um local especial. E mesmo que não houvesse essa intercessão dos amigos espirituais, ainda assim, o fato de ali se reunirem pessoas com o propósito da caridade já tornaria aquele espaço especial por si só. Mas uma instituição espírita não é apenas uma escola. Talvez ela desempenhe uma tarefa mais importante do que uma escola, um hospital ou um asilo, como foi colocado no livro Atos dos Apóstolos na Casa do Caminho.
talvez ela ainda desempenhe uma tarefa mais importante que todas essas, que é nos fornecer trabalho. Todos nós somos convocados ao trabalho quando pessoas cruzam nossos caminhos, quando nós temos oportunidade de agasalhar, de acolher, de aconselhar. Nós temos a oportunidade de alimentar os esfaimados que nos buscam, de todas as formas que nós podemos alimentar alguém. Através de uma palavra amiga, através de um ombro amigo, através dos pães mesmos. Mas na casa espírita nós temos diversas pessoas voltadas para essa finalidade, em que todas aquelas pessoas com pequenas colaborações, elas conseguem fazer grandes coisas. Então, uma das tarefas mais importantes da casa espírita é nos dar oportunidade de trabalho. A casa espírita nos convoca ao trabalho. Muitos de nós nos perguntamos, mas como eu posso fazer? Como eu devo? Qual o primeiro passo? Ah, meus irmãos, busquemos a casa espírita, porque lá nós encontramos o trabalho do qual nós necessitamos. Porque foi para isso que nós viemos. Quando nós lemos a definição da mensagem espírita, ela foi definida como algo mais ou menos assim. A doutrina espírita é a ciência que estuda e comprova a figura de Deus, mas não aquele Deus antropomórfico, né? Como nós temos nos estudos teológicos tradicionais. Estuda e comprova a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Mas na definição da mensagem espírita, nós encontramos no parágrafo seguinte a seguinte frase: todos esses alicerces da mensagem espírita têm como finalidade a nossa reforma íntima e a prática da caridade. Nós somos espíritas com essa finalidade, para nós nos modificarmos moralmente, nos melhorarmos e para praticarmos a caridade. E nós conseguimos ampliar o conceito de caridade quando nós nos unimos, nos ombreamos, e a casa espírita oferece isso. É para a gente local de trabalho, é um educandário, é uma escola onde nós aprendemos essas lições maravilhosas, aprendemos a atribuir valores às coisas do mundo, aprendemos sobre nós mesmos, as nossas más inclinações, aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos. Então é uma escola maravilhosa, também uma escola filosófica. É um hospital, porque somos todos enfermos naturalmente. Eu trago as minhas enfermidades morais e lá na escola, lá na casa espírita, eu encontro verdadeiramente o auxílio que eu preciso para que eu possa buscar ter mais saúde. Então é também um hospital onde nós somos tratados dos diversos miasmas que nós criamos através do nosso egoísmo, do nosso ciúme, da nossa presunção, do nosso rancor. Esses miasmas todos que verdadeiramente maculam a nossa alma, nós somos auxiliados nessa limpeza exatamente quando nós estamos na casa espírita. Então é também para nós um hospital, é uma escola, é um hospital, mas é local de oportunidade de trabalho. Lá, através das palestras, nós aprendemos, somos convocados verdadeiramente a sermos protagonistas da nossa transformação. Nós não esperamos a transformação cair do céu, do tipo, basta levantar a mão que você já está salvo. Isso não existe para nós. É necessário nossa ação, é necessário atividade. E lá nós somos convocados para isso. Lá nós temos diversas atividades em que nós somos convocados a servir. Nós servimos quando participamos dos estudos, nós servimos nos diversos trabalhos assistenciais, que é uma condição do Espiritismo, é exatamente a caridade, não é isso? De todos os sentidos. Então, quando nós somos convocados para esse tipo de trabalho, nós temos ali uma preciosa oportunidade. Então, a Casa Espírita também é para nós oportunidade de trabalho. Lá nós aprendemos a tolerarmos-nos fraternalmente, é um ambiente que conspira para que nós sejamos mais equilibrados, para que nós sejamos mais fraternais uns com os outros. Então, meus irmãos, a Casa Espírita é tudo isso. É local de estudo, é local de acolhimento, é local de fraternidade, é local de trabalho. Para nós, uma escola, um hospital e muito mais. Que as nossas casas espíritas possam estar verdadeiramente agraciadas pelo nosso carinho, pela nossa atenção, pela nossa dedicação. Ser espírita também é isso, também é isso. É estarmos verdadeiramente vinculados, ombreados todos nós. Nós conseguimos muito mais quando estamos fraternalmente ombreados, nós conseguimos chegar muito mais longe. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.